É a batalha final entre os maiores heróis da humanidade e seu inimigo demoníaco. Mas desta vez, não estamos seguindo um herói glorificado e superpoderoso. Em vez disso, nosso protagonista é apenas mais um soldado raso, sendo o nanico insignificante que é. Um laser perdido afiado explode direto em seu peito, um golpe tão poderoso que ele nem resiste e simplesmente o deixa passar. Em seus momentos finais, ele olha ao redor para seus companheiros soldados, mortos e espalhados pelo campo de batalha. Quanto aos chamados bem, eles estão travados em um confronto intenso contra o arqui-inimigo da humanidade, o Liquidificador. Entre os heróis estão 4 guerreiros corajosos, cada um com traços únicos e poderes chamativos. E então, existem caras como nosso garoto, soldados. Esses caras são basicamente como NPCs parados no canto sem diálogo. O propósito deles? Apenas morrer. Ele se sente patético consigo mesmo, pensando em quão pouco contribuiu se ao menos ele tivesse nascido com algum tipo de talento. Mas por mais poderosos que esses heróis possam ser, eles também não têm chance. Literalmente, um único golpe foi tudo o que foi preciso para eliminá-los. Acontece que aquele monstro estava apenas brincando com sua presa o tempo todo. O destino da humanidade finalmente foi selado. Ou pelo menos, era o que Cinza-Li pensava. É então que ele se lembra que seu coração já foi triturado em pedaços. E ainda, na sequência, ele está no meio das ruínas. Na frente dele está este ser onipotente que não dá nenhum contexto para o que está acontecendo. O cara misterioso afirma que o corpo de Cinza-Li já se curou, mas a parte selvagem é que ele se curou usando poderes enterrados profundamente dentro dele o tempo todo. A entidade continua dizendo que Cinza-Li é realmente muito mais forte que o Liquidificador. No entanto, ele não tem certeza se Cinza-Li pode sequer lidar com esse poder. Então, por enquanto, a entidade empresta ao nosso garoto uma porção de seu próprio poder, apenas o suficiente para derrubar o Liquidificador. De volta ao mundo real, a espada de Cinza-Li é instantaneamente presenteada pelo ser todo-poderoso. Sem perder tempo, ele coloca essa energia à prova para ver se é real ou apenas conversa fiada. Tanto que o Liquidificador realmente elogia Cinza-Li por sua força. Mas ainda não é suficiente. Quando Cinza-Li entra, ele é cortado ao meio como o resto. Sangue jorra de seu corpo dividido enquanto o Liquidificador, estranhamente, o elogia novamente. Ele é a primeira pessoa a empurrar o liquidificador longe o suficiente para que ele tivesse que dar tudo de si, mas o liquidificador está prestes a ter outra surpresa. Cinza-Li ainda não terminou. Aquela energia enegrecida está alimentando a metade inferior de seu corpo, que havia sumido há um segundo, agora se reformou, feita inteiramente de energia escura. O cara está indo para o modo Black Clover total com aquela espada enorme dele. É um espetáculo para pensar que alguém poderia realmente fazer o liquidificador vacilar. O inimigo não vê outra opção a não ser levantar um escudo de favo de mel para proteger seu pobre coitado. Ele cai com sua lâmina colossal e o impacto envia ondas de choque literais pelo ar. O escudo se estilhaça em pedaços brilhantes e o Sr. Kaki acaba comendo merda com todo o impacto do golpe. Agora o desgraçado está seriamente se perguntando se a coisa com a qual ele está lutando... Inferno, ele não tem certeza se Cinza-Li está sequer vivo. Enquanto isso, nosso garoto está se perguntando a mesma coisa. E sim, essa aberração é durão pra caramba. Mas nosso garoto também está determinado a fazer as contas e derrubar esse desgraçado. Ele não vai parar até que essa ameaça seja... Ele lança outro golpe selvagem. E esse cara assustador começa a sangrar esse sangue dourado assustador. Em resposta, o aberração saca um jutsu de nível superior e brota asas celestiais. O dia se transforma em noite, com a lua brilhando como um holofote dos deuses. É bem impressionante, e Cinza-Li admite. Mas não impressionante o suficiente para abalar sua confiança. Ele vai a toda velocidade, lançando um ataque preventivo direto no pescoço do liquidificador. Mas, surpreendentemente, a espada não perfura. Então ele começa a tagarelar bobagens que passam direto pela minha cabeça. Aparentemente, dentro deste plano de crepúsculo verdadeiro, nada pode machucá-lo. Ou pelo menos, ele diz a Cinza-Li para olhar para o céu, para ver o quão ferrado ele realmente está. Bem, nosso garoto olha para cima por curiosidade e vê uma coisa brilhante semelhante a uma estrela ofuscante brilhando com intensidade insana. Então, bum! O liquidificador permanece vitorioso, olhando para a cratera deixada para trás. Mas felizmente, aquela entidade misteriosa de antes aparece novamente, bem a tempo de rebobinar tudo e enviar nosso garoto de volta, que é salvar o mundo. A propósito, o nome daquele homem misterioso é Cronos. Aparentemente, ele e o mas ninguém está nos dizendo que tipo.
Então, de qualquer forma, corte de volta para nosso garoto, que abre os olhos em um bairro verde pacífico logo após. É quieto, calmo e honestamente muito fotogênico. Acontece que ele está em sua cidade natal, Vila Renato. Não apenas sua cidade natal, mas a versão passada dela. Ele está quase 15 anos no passado. Parece que Cronos cumpriu sua palavra. Cinza Lee foi enviado de volta no tempo para uma última chance. De repente, uma dor lancinante rasteja por sua mão. Quando ele dá uma olhada em sua mão, ele percebe ferimentos e bandagens enroladas em seu pulso. Agora que ele pensa sobre isso, esta foi a época de sua vida em que... Mas com esta nova chance na vida seria muito patético se ele ainda acabasse sendo intimidado. Novamente, não há como ele lutar contra esses caras de frente. O cara está muito fora da liga deles. Em retrospecto, até mesmo vencer o liquidificador soa como um sonho. De qualquer forma, ele tem que descobrir como lidar com esses valentões, ou ele está condenado a reviver. Parece que o cara não consegue ter uma folga. Ou consegue. Acontece que ele tropeça nos mesmos idiotas que ele mais temia. Claro, é Belder e seus cap... Como eles têm estado entediados ultimamente, eles têm estado à caça do nosso cara, ansiosos para continuar sua tradição de bullying à moda antiga, como se fosse sua nova religião. Eles jogam... Nosso garoto olha para a espada sem saber. Ele ainda não descobriu o que esses bandidos estão tramando. Afinal, já se passaram 15 anos, então as memórias estão... Belder, enquanto isso, assume que Cinza Lee está fingindo não saber de propósito. Então ele é gentil o suficiente para lembrá-lo sobre suas usuais batalhas simuladas. Ouvindo isso, Cinza Lee rapidamente... Ele é grato pelo convite. Mas infelizmente ele não pode participar porque a lesão ainda não cicatrizou. Mas parece que o cara não consegue se livrar desses mendigos a menos que pegue. Eles até garantem que as espadas são totalmente cegas, então quase não há chance de se machucar. Cinza Lee, no entanto, não consegue se livrar da sensação de que a lesão ainda é possível. Não importa o quão cega seja, um golpe errado no lugar errado pode reservar sua passagem só de ida para o céu. Bem, ele tem um ponto. Um toque suave nas bolas e você estará curvado. Mas esses caras não parecem entender a lógica por trás. Cinza Lee teve tempo para pegar na espada, mas já está em posição, e Belder já está a avançar contra ele. O nosso rapaz acha ridículo que este tipo chame a isto um combate de treino, enquanto ataca como se estivesse furioso com a própria mãe. É então que Cinza Lee se lembra de algo que um antigo médico... A razão pela qual a sua esgrima nunca melhorou foi devido a uma lesão que sofreu quando era criança. Agora que pensa nisso, talvez esta seja a lesão que mudou a sua vida. Belder ataca com a sua lâmina, mas Cinza Lee desaparece e desvia-se do golpe. A sério, até o próprio Cinza Lee está chocado por ter conseguido desviar-se. A cara de Belder, entretanto, fecha-se e ele lança outro ataque, do qual o nosso rapaz se desvia novamente. Depois, um ataque rápido direcionado aos seus pés também é facilmente evitado. Ele é como um homem sedento de sangue numa missão, determinado a derrubar o seu oponente. Mas Cinza Lee escapa como um ninja sob o efeito de cocaína. No início, Cinza Lee pensou que mas depois percebe que não é Belder que ficou lento, é ele próprio que ficou mais rápido. O humano está literalmente a desviar-se de todos os ataques como se devesse a... Até os capangas de Belder não conseguem ignorar o que estão a ver. É como se Cinza Lee fosse uma pessoa completamente diferente. Ele pode não ter o corpo, mas ainda tem as memórias de todas as batalhas que travou. Com toda essa experiência mapeada na sua cabeça, o seu corpo está basicamente no piloto automático. Ele mal precisa de se esforçar, então Cinza Lee pega na espada para manter este suposto combate de treino a decorrer, que já não parece tão treino assim. Belder está a afogar, tentando desesperadamente esmagar Cinza Lee com sua lâmina cega. Mas o cara tinha o suficiente, ele brande sua espada pela primeira vez. O puxão repentino do seu golpe poderoso deixa a mão de Belder doendo como um inferno. Isso só mostra o quão patético Belder realmente é. Se Cinza Lee for honesto, ele realmente se sente o perdedor trocando socos com um fracote desses. Mas ele também acredita que Belder não merece nem um pingo de piedade. Ele é o pedaço que tirou seu futuro e causou todo esse sofrimento. Então, com todo respeito, Cinza Lee vai fazer Belder provar do próprio veneno. No próximo movimento, Cinza Lee facilmente arranca a espada da mão de Belder, desarmando-o instantaneamente. Enquanto Belder só consegue sentir a humilhação, Cinza Lee percebe que esse cara é pior do que ele pensava. Ele aproveita a oportunidade para dar zombando da incompetência de Belder com uma espada. Um único golpe fez a espada de Belder voar.
Mas, de novo, estar desarmado. Afinal, Belder foi quem insistiu que essas lâminas cegas eram totalmente seguras para usar em uma luta. Cinza-Li está enlouquecendo completamente, balançando a lâmina tão rápido que literalmente corta a pele de Belder, fazendo o sangue jorrar. Conforme a gravidade da situação se instala, os joelhos de Belder perdem toda a força e cedem. Espera um minuto. Cinza-Li pensou que estava usando uma lâmina cega, então como é que esse bastardo começou a sangrar? Quando ele olha para sua lâmina para confirmar, ele descobre que é de fato uma cega. Mas esse cara poderia realmente estar morto. Calma aí. Não vamos nos distrair da situação em questão. Cinza-Li derrubando vários dentes e deixando o nariz de Belder sangrando loucamente. O cara está imponente sobre esse bastardo. É sempre muito divertido ver pedaços de merda arrogantes sendo transformados em chorões. Parece que isso é o suficiente para humilhar Belder para o resto de sua vida. Ah, bem, parece que esse bastardo ainda não aprendeu a lição. Ele ordena que seus capangas peguem nosso garoto e o espancam até ele virar uma bagunça total. Os capangas hesitam em dar um passo. Eles literalmente acabaram de ver seu chefe ser espancado como um cachorro patético. Então não faz sentido se darem ao mesmo destino, mesmo que tenham o poder. Um dos caras sugere que ataquem em uníssono para sobrecarregar Cinza-Li. O trio rapidamente entra em ação, cercando nosso garoto de todas as direções. Cinza-Li, no entanto, está despreocupado. Se esses caras querem desesperadamente que seu desejo de morte seja concedido, o cara está mais do que pronto. Todos saltam sobre ele, pretendendo acabar com... A princípio, Cinza-Li tinha um pingo de simpatia por esses mendigos e tinha decidido poupá-los, mas parece que eles não vão parar até aprenderem a lição. Então ele dá a esses duendes de sarjeta o que eles realmente... Não muito depois, seus rostos estão inchados como a bunda de um babuíno depois de uma massagem facial implacável. Mais uma vez, Cinza-Li acha ridículo que esses costumavam ser seu pior pesadelo. Ele se lembra que esse grupo é atualmente aluno do dojo de esgrima de Saria. Belder embora eles não tenham visitado ultimamente, já que esses biscoitos encharcados acreditavam que já eram poderosos o suficiente. Bem, esses são padrões bem baixos para alguém que deveria ser... Não que Cinza-Li espere muito do próprio dojo. Ele mostra interesse em se juntar ao dojo. Então ele quer que esses capangas atuem como sua indicação. Belder afinal, ele não consegue imaginar as consequências quando seu mestre descobrir que ele teve seu traseiro entregue a ele de forma patética. Cinza-Li sabe exatamente como lidar com esses caras. Ele sugerindo o pior que poderia acontecer se eles não o ouvissem. Curiosamente, essa pequena ameaça faz maravilhas. Belder não é apenas humilhado, mas essa surra lhe deu a velocidade. Ele literalmente acelera pela estrada para chegar ao dojo o mais rápido possível, até mesmo deixando seus amigos para trás. Enquanto caminham, Belder expressa sua curiosidade sobre por que Cinza-Li está interessado em se juntar a um dojo. Acontece que esse dojo tem uma vaga de recomendação para a academia, já que ele tem certeza de que Belder é maduro o suficiente para entender qual é seu objetivo principal. Um dos caras se pergunta por que Cinza-Li sente a necessidade de se juntar a uma academia quando ele já é poderoso o suficiente. Mal sabem essas vadias, o cara não define. Ele tem sua própria definição de suficiente. Ele se lembra vividamente do dia em que todos os heróis da humanidade foram massacrados como porcos em um piscar de olhos. E essa era para ser a escalação mais forte do mundo. Esqueça os heróis. Nem mesmo ele conseguiu arranhar aquele bastardo com todo o poder misterioso que ele tinha. Só Deus sabe quanto poder será suficiente, embora ele não estivesse completamente desesperançoso naquela época. No momento em que ele conseguiu aqueles poderes sombrios fodões, ele se sentiu como um ser onipotente. O que o impedia era a falta de habilidades de esgrima. Ele estava confiando em alguns truques que aprendeu com o santo da espada. Se ao menos ele tivesse passado mais tempo treinando em esgrima, ele tem quase certeza de que poderia ter mudado o rumo da batalha sozinho. É provável que seja por isso que Cronos o enviou aqui, para ralar até que ele seja digno de empunhar aquele poder misterioso e sombrio novamente. Um tempo depois, conhecemos o mestre de quem aqueles capangas... O grupo está levando uma bronca por arrumar briga com um civil aleatório. E o que é pior, tudo o que eles conseguiram depois de desafiar aquele civil foi uma derrota humilhante. Esta mulher intimidadora é a instrutora do dojo. Belder tenta esclarecer que eles não estavam realmente tentando intimidar ninguém. Foi apenas uma mera batalha simulada. O pobre bastardo acaba levando um golpe devastador, um golpe forte o suficiente para que ele estivesse na lua com esta passagem só de ida. Seus capangas estão tremendo de terror, desejando poder apenas sobreviver a este dia. Não há O que ela acabou de fazer foi uma pequena lição que ela queria ensinar a esses tolos.
Se eles chamam espancar alguém desarmado de batalha simulada, então o que ela fez também conta como uma batalha simulada. Ela aponta sua espada bem sobre o rosto feio de Belder e o expulsa do dojo imediatamente. Não só ele, mas seus capangas também estão se juntando a ele. Com isso, aqueles capangas patéticos pegam seu líder perdedor patético e saem pateticamente. Ela imediatamente gira, senta-se sobre os calcanhares e pede desculpas ao seu novo recruta. O cara dispensa o pedido de desculpas. Voltando aos negócios, ela ouviu que ele quer uma recomendação para a academia, ao que o cara afirma. Já que Belder e sua equipe de segunda categoria lhe causaram muitos problemas, ela está disposta a escrever uma. Embora antes de fazer isso, ela quer que ele prove seu valor. Ambos os competidores ficam um contra o outro, espadas de madeira na mão, sendo a mais velha, e assim a troca de golpes começa. Eles se movem tão rápido que literalmente tudo o que deixam para trás são rastros de silhuetas de seus golpes temíveis. Durante todo o tempo, Saria faz seu trabalho, que é avaliar. Ela pode dizer que sua esgrima é bastante prática para sua idade. É como se ele já tivesse passado por inúmeras batalhas antes. Agora faz sentido porque aqueles idiotas tiveram. Seu estilo é principalmente autodidata, mas de vez em. Mas uma coisa é certa, ele tem muito talento bruto. Agora que o avaliou, ela decide terminar o duelo com o último golpe que está prestes a desferir. O nosso rapaz prepara-se e defende o ataque dela sem esforço. O humano está literalmente a defender cada um dos seus ataques como se fosse alérgico a dano. Isto leva a mulher a ficar ansiosa. A falta de hesitação do lado dele está a desorientá-la. É como se nenhum ataque que ela tente consiga abalar a sua postura. Diabos, ela até começa a sentir-se irritada consigo própria. Pensar que tem de dar tudo num combate de treino que era apenas para avaliar as capacidades deste jovem. Ela fica tão sobrecarregada que começa a sentir medo. Por um momento, ele parece uma entidade demoníaca prestes a libertar algo massivo. Depois de sobreviver, ela percebe que foi apenas um golpe selvagem. Depois desse golpe louco, Cinza Lee começa a sentir-se cansado e o seu nível de energia diminui. A mulher vê, então ela tira-se como uma gata arisca apenas para se ver cheque-mate ali mesmo. Saria de outro universo está sem palavras. No momento em que pensou ter encontrado o movimento vencedor e estava pronto, a situação inverteu-se para ela. A espada de madeira partida atinge o chão enquanto Cinza Lee se vê perplexo. Por um segundo, ele reencontrou o mesmo poder sombrio que recebeu. O facto dele ter usado uma pitada desse mesmo poder agora significa que ele ainda tem acesso às suas habilidades, mesmo depois de ter regredido ao passado. Uma dor agonizante envolve o seu corpo numa dor tão intensa que ele cai de joelhos. Ele nem sequer consegue manter-se de pé, enquanto Saria fica alarmada com a sua condição e quer ajudar. Mesmo depois de usar uma fração do seu poder, Cinza Lee percebe que o seu corpo atual, ainda assim ele reúne a determinação para se levantar novamente, apesar do seu corpo tremer. Depois de lhe dizer que está bem, Cinza Lee perde-se nos seus pensamentos, percebendo que mal consegue ficar de pé, o que enfatiza o quão. Ele também está a pensar em revelar a informação sobre o seu poder à experiente mestre espadachim à sua frente. Saria apenas olha para ele completamente perdida e confusa. Entretanto, o nosso rapaz avalia a situação com uma cabeça clara e conclui que, afinal, quem acreditaria na sua história ridícula? E também não é como se ele pudesse controlar os seus poderes sombrios à vontade para demonstrar o que quer dizer. Tendo isso em mente, ele inventa uma desculpa inocente, mas para a mestre espadachim, ela não acredita nele nem por um segundo, pensando em quão ridículo ele está a soar com essa desculpa. Não há maneira de ele ter cortado a espada de madeira dela quando eles estavam a lutar com armas cegas em primeiro lugar. Ela demonstra, Saria aponta o que resta da sua espada para o nosso rapaz, fazendo com que Cinza Lee pergunte se há algum problema. Claramente, pela forma como ele está a lidar com a sua reação, ela entende que ele não quer falar sobre nada por agora. Em vez de o desafiar sobre isso, ela respeita a sua decisão e o nosso rapaz confirma isso, partilhando que ouviu dizer que ela podia ajudá-lo com isso. Saria também não nega. Ela enfatiza que apenas com a sua autoridade ela pode ajudá-lo a obter uma recomendação, a melhor instituição de ensino que o seu reino tem para oferecer. Ao mesmo tempo, surpreendentemente, ela não demonstra interesse em recomendá-lo para frequentar essa instituição, acrescentando que Cinza Lee é uma pessoa inadequada. As suas palavras frias apunhalaram-no mais afiadas do que qualquer lâmina. Cinza Lee começa a criticar-se internamente,
duvidando das suas habilidades e admitindo que é demasiado fraco. Mas espera, Saria ainda não terminou de falar. Ela continuou seus pensamentos, argumentando que em vez de ir para a Academia Real, o miúdo devia antes de que reviravolta na trama. A revelação atinge o mais forte do que Chuck-kun a atingir as suas vítimas de Isekai. Embora a Academia Real seja a melhor do seu país, a instituição é considerada o pináculo do domínio da espada. Cinza-Lee está sem palavras porque esta mesma academia de magia é responsável por produzir o esquadrão de batalha mais forte, incluindo pessoas como a Santa da Espada Amy. Ele confronta imediatamente Saria, questionando se ele sequer está qualificado para frequentar uma instituição prestigiada como aquela. Curiosamente, a rapariga destrói suas expectativas, salientando que, como ele está agora, a mestre espadachim sabe que até Cinza-Lee está cauteloso com as suas deficiências, especialmente quando se trata do seu estado patético de corpo agora. Quando se trata da Academia Real, o miúdo pode ser capaz de realizar, mas esse não é o caso da Academia da União Mundial. Então sim, o tipo está lixado se não treinar arduamente. Até sair, o miúdo tem um talento milagroso na sua esgrima, e ainda assim tem um corpo de boneco de palitos. A dúvida está a começar a insinuar-se, genuinamente fazendo Cinza-Lee preocupar-se com os oponentes monstruosos que ele terá de enfrentar na Academia da União Mundial. Não é exatamente um passeio no parque, e com o seu corpo atual, vendo seu estado lamentável, Saria aponta como ele é rápido a desistir, mesmo que faltem 9 meses inteiros até o exame de admissão da academia. Novamente, estando pouco confiante nas suas habilidades, Cinza-Lee, apesar do seu esforço em tentar encorajá-lo, até Saria concorda que é pouco tempo. Mas mesmo assim, ela oferece-lhe uma oportunidade. A mestre espadachim, porque durante este tempo ela vai fazê-lo sofrer no inferno e voltar. Sim, algo me diz que ela vai contratar David Goggins e fazer esse tipo correr 3 ultramaratonas e fazer 6.000 pull-ups. De qualquer forma, Cinza-Lee admite que, declarando-se pronto, ele espera que a mestre espadachim cuide bem dele. Saria gosta da sua determinação direta. No início, vocês provavelmente pensam que é um bom, mas a atmosfera muda imediatamente para medo total, quando Saria anuncia oficialmente o início do seu treino infernal. Os julgamentos agonizantes. Ele treinou como Goku e honestamente comeu como ele também. Ela está mesmo a colocá-lo numa fase de volume. Ele também, mas a sua professora foi implacável e colocou-o através de tudo. Os seus duelos de espada continuaram os mesmos, e então 8 meses passaram assim. Parabéns a Cinza-Lee por ganhar o seu corpo triturado depois de suportar esse longo treino. Até Saria está aqui a admirar. Agora que eles chegaram a isto, ela não tem nada no seu arsenal que possa oferecer-lhe. Ele está pronto para sair para o mundo real agora, mas porque ainda falta um mês inteiro até ao exame de admissão. Saria lembra ao nosso rapaz que ele vai passar muito tempo a viajar para chegar ao local do exame de... É por isso que ele tem de partir cedo. Como um último sinal de gratidão, Saria entrega-lhe um saco de dinheiro, garantindo-lhe uma viagem tranquila. Isso é que é uma verdadeira professora. Quanto ao nosso rapaz, ele ainda não se sente bem com a ideia de partir tão cedo. A sua abordagem porque ele pensa que a sua professora está a afastá-lo como se ele fosse um fardo. Sorrindo para sua resposta, ela pensa que ele está a complicar a situação. De repente, Cinza-Lee menciona o rumor de um ninho de ogres nas proximidades. Ele também salienta que a aldeia é completamente insegura com a falta de guardas de segurança. A mestre espadachim confirma a existência do ninho também, pois foi descoberto recentemente. Ao mesmo tempo, ela sorri para ele. Acredita. Se o pior acontecer, eles terão apenas de confiar na capital real para obter ajuda. Embora Cinza-Lee esteja preocupado, ela pensa que o seu único foco deve ser fazer o seu exame sem quaisquer pensamento na sua mente. Ele está convencido como o inferno de que a sua professora está a mentir-lhe, acalmando-o para que ele não tenha de se preocupar. A capital real nunca vai... E quando a aldeia for invadida e destruída pelos ogres, isso inevitavelmente resultará na morte brutal de Saria. Na sua vida original. De qualquer forma, ele não lhe conta nada disto e apenas aceita a situação, agradecendo ao seu professor por o ter ajudado durante todo este tempo. Cinza, ela e as suas 2 grandes personalidades estão a torcer para que ele passe. Alguns dias depois, temos uma cena dela percorrer um caminho perigoso para chegar ao ninho. Aqui, restos esqueléticos de humanos estão horríveis. Saria está a tentar rastrear o ninho usando as informações que recebeu do batedor. Ao avistar o rastro de sangue à frente, ela sabe que o perigo espreita. Mas antes que ela faça alguma coisa,
A mestre da espada, ela, sentado no topo do ramo da árvore, ele questiona para onde a sua amada mestra se dirige tão tarde da noite. Recebendo uma entrada surpresa dele, ela pergunta o que ele está a fazer ali quando ele deveria estar a concentrar-se na academia. Aterrissada, ela mentiu-lhe quando disse que ia ignorar a situação do ninho e deixar a capital real tratar disso. Dando uma desculpa, Saria explica que a capital real se recusou a vir por causa dos seus assuntos pessoais, razão pela qual ela assumiu. Ela está confiante na sua capacidade de resolver o problema, acreditando que o que quer que esteja naquele ninho, ela pode derrotá-lo. Especialmente depois de receber o relatório do batedor, Saria revela que o seu oponente vai ser um ogre de elite. Ela sabe que lutar contra os monstros será difícil por causa dos seus números, mas isso não a impede de ir. A propósito, até Gray admite que um ogre de elite não é forte, pelo menos não o suficiente para derrotar uma mulher do seu calibre. No entanto, a questão dos ogres é que a sua vantagem única reside nos seus cérebros e números. Com tantos deles naquele ninho, Saria vai definitivamente morrer se eles conseguirem cercá-la e subjugá-la. Além disso, o nosso rapaz sabe uma coisa com absoluta confiança. Devido ao seu conhecimento da sua vida anterior, deixar Saria assumir a missão sozinha é como enviar, e no final, a aldeia também será destruída sem nenhum protetor. Esse é o futuro sombrio que ele já experimentou antes. Com isso em mente, o jovem discípulo pede, mas a sua mestra não é simpática, afirmando que ela está bem sozinha. Em vez de perder tempo a tentar convencer-la de que ela não será suficiente, Gray diz-lhe inteligentemente que quer ganhar. Ele até a faz sentir-se culpada, perguntando se ela tem medo que ele se torne um fardo no seu caminho. Embora ele seja esperto, a sua mestra aponta o ridículo do que ele acabou de dizer. A diferença de habilidade entre eles é quase idêntica agora, ao ponto de ela ter dificuldades em lutar. Mesmo com esse facto em consideração, Saria lembra ao seu discípulo que uma batalha real é muito diferente, especialmente quando se tem em conta um ninho monstruoso como este. Esta tarefa envolve um perigo imenso, que é a razão, pelo menos não até ele ter mais experiência de combate. O seu discípulo fica devastado ao ouvir a sua convicção. Afinal, Saria não estava. Então, ele opta por um último recurso, uma ideia que ele quer partilhar com a sua mestra. No início, ela fica surpreendida, até que Gray a desafia diretamente para uma luta, prometendo adormecer. A situação fica tensa. O discípulo acaba de desafiar a sua mestra para uma batalha real. Gray aguarda a resposta dela. Percebendo que sua aluna é tão teimosa quanto ela, Saria admite a derrota. Ela não quer que ele vá sozinho, então ela volta. Tudo o que ela se importa é que ele volte inteiro. E sim, o One Piece é real. Ambos se unem e se aventuram na floresta para enfrentar os monstros. A noite avança. E finalmente a mestra e o discípulo descobrem a localização do ninho. Os monstros inteligentes usam. Eles fizeram um ninho que não deixa espaço para a fuga, caso alguém se atreva a se aventurar até aqui para desafiá-los. Saria acha que as criaturas devem estar confiantes enquanto Gray argumenta que na verdade é mais uma desvantagem para os dois, pois terão que lutar com cuidado. Observando de uma distância segura, ela fica. O chefe não está em lugar nenhum entre o grupo, o que a faz se perguntar se ele está escondido em sua tenda. Se for esse o caso, é bom para eles, porque assim, eles serão capazes de matar muitos dos capangas antes que o ogro de elite possa enfrentá-los. Para discutir a estratégia de batalha, Saria instrui seu aluno a atacar os monstros enquanto ela vai cobrir o outro lado. Executando o plano imediatamente, ambos entram em ação com suas espadas em punho. O confronto começa. Antes que os monstros sejam capazes de compreender a situação, a majestosa Saria já está em cima deles, executando um tiro, fazendo uma bola de futebol com a cabeça da criatura enquanto ela cai no chão. Com o primeiro monstro abatido, o resto deles resmunga e ruge um para o outro. O grupo inteiro está enfurecido e entra direto no modo assassino, preparando suas armas para matar os intrusos, já que nosso garoto está no modo besta com a maneira como está massacrando a horda. Este cara é um exército de um homem só, cortando vários monstros de uma só vez, mostrando suas habilidades impressionantes que ela aprendeu com Papa Virgil. Os dois são imparáveis. Cinza Lee e Saria cobrem perfeitamente. Dentro de alguns minutos, cada monstro à vista é reduzido a uma contagem de corpos para eles. A propósito, ela está realmente impressionada com a determinação inabalável de Cinza Lee em uma batalha real. Ele nunca esteve tão pronto, avisando sua mestra para ficar em guarda também. Aqui está a questão. Algo sobre a situação está dando a ele um mau pressentimento. Esta luta, fácil demais na verdade.
Porque se este é o nível que Saria teve que enfrentar, então ela poderia ter derrotado todos eles sozinha, mesmo sem a ajuda dele. E isso leva a um estado de inquietação, porque o que quer vai ser muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que eles enfrentaram até agora. Falando nisso, o par de olhos ameaçadores da criatura brilham através olhando para ele de longe. No segundo em que Cinza-Li entra em contato com os olhos da criatura, ele estremece. Apesar de sua força, ele se encolhe e diz à sua mestra que eles têm que ir embora imediatamente. Nem mesmo Saria entende o que aconteceu. Sem explicar nada, ele ruge para ela correr, com tanto medo em sua voz que Saria não... Ela simplesmente segue suas instruções e corre logo atrás dele, enquanto eles estão correndo, mas não. Porque seu oponente aterrorizante literalmente salta dos céus como uma vertical massiva. Cinza-Li está aterrorizado confrontando os humanos ousados. A expressão de Saria muda para choque, apontando como o monstro-chefe veio pessoalmente até eles para uma... Mas então, Cinza-Li solta uma bomba que ninguém esperava. Este não é o monstro-chefe de jeito nenhum. Assim que ele está prestes, uma voz monstruosa ruge para eles por trás. Este rugido provocativo desencadeia outra horda de criaturas para persegui-los. O barulho mas para os ogros, isso os converteu em maníacos famintos por batalha. Saria estremece falhando em compreender seus próprios sentidos. Há uma criatura mais aterrorizante e mais sombria do que um ogro de elite e está comandando o grupo inteiro. Finalmente, Cinza-Li revela que eles estão enfrentando um general ogro. Ele é o verdadeiro chefe do ninho de monstros. Eu tenho que lembrar vocês, eles estão literalmente encurralados agora. Há o ogro de elite bloqueando sua fuga. Voltar também não é uma opção, porque uma grande horda os aguarda junto com o verdadeiro chefe. Saria expressa seu choque, sabendo totalmente que eles não podem enfrentar um monstro como este, mesmo em seu nível. Sua única chance de vitória é matar o ogro de elite na frente deles, então ela faz exatamente isso, atacando a besta e chocando sua arma contra dele. Ela explora uma abertura e conecta um corte afiado contra o corpo da criatura. Sangue jorra do corte. E embora normalmente sua preocupação só piora quando ela percebe que a ferida está cicatrizando novamente. Enquanto isso, nosso garoto está lutando compartilhando seu conhecimento das habilidades do General Ogro. Aparentemente, seu rugido aumenta significativamente a força e a velocidade de recuperação dos monstros. Basicamente, eles estão enfrentando derrotar até mesmo um normal é tão difícil agora que até Gray está tendo dificuldades. Cortando um dos... Ele diz a Saria para cobrir suas costas. Ele a instrui a apenas atrasar a batalha por um tempo, o que a faz questionar que tipo de estratégias... Para isso, nosso garoto compartilha que em uma situação como esta, eles têm apenas um objetivo, e isso é matar o mais feio de todos, o bastardo que está se escondendo atrás de sua horda. A luta pela sobrevivência começa quando Gray choca sua espada contra um dos... refletindo seu aborrecimento por estar cercado e flanqueado. Ele desvia o golpe e encontra outro monstro furioso apontando para ele, concentrando-se em abrir um caminho claro na frente dele para que ele possa chegar ao seu objetivo. Em descuido, no entanto, ele usa tanta força que isso é genuinamente problemático, porque agora ele está sem a única arma em que confia. Ele se esquiva do golpe descendente do ogro aprimorado e prioriza sua atenção em sacar sua espada sobressalente. Carregar uma segunda espada significa estar preparado. De qualquer forma, Gray está preocupado que sua lâmina não aguente por muito. Sua mestra joga sua espada sobressalente para ele, permitindo-lhe mais uma chance de vitória. Com ambas, ele tem uma melhor chance de lutar. Mas ainda assim, mesmo isso não será suficiente para matar cada um desses monstros. Há muita fricção em chegar ao General Ogro, enquanto ao mesmo tempo derrota seus lacaios. Confiando, este homem fica louco, desencadeando um corte de super velocidade em seus inimigos. Seu ímpeto para a frente é interrompido quando um dos ogros, felizmente, ele se esquiva e então rapidamente bloqueia o ataque. A luta está fatigando, mas ele ainda fez um progresso significativo. O general Ogre se sente ameaçado e decide soltar um segundo rugido monstruoso. Para o horror de Gray, as criaturas fortalecidas acabaram de receber mais um aumento de força. A situação dele, ele está se esforçando ainda mais agora para lidar com eles. Gray percebe que o General Ogre é inteligente o suficiente para perceber sua estratégia. Agora que sabe o que o humano está tentando, o General Ogre continua rugindo para provocar seus lacaios a lutar. Bloqueando um dos golpes, Gray empurra os monstros para o lado. Uma horda de monstros está pronta para recebê-lo. Em vez de enfrentar cada um deles,
ele corta eficientemente aqueles que estão diretamente em seu caminho, mas mesmo assim, ele fica com arranhões e ferimentos por todo o corpo. O banho de sangue o está desgastando, enquanto ele, abaixando a guarda, ele é derrubado por um dos ogres imobilizado. As coisas parecem estar muito ruins porque os ogres o têm exatamente onde queriam. Felizmente, como estão tão enfurecidos, perderam a capacidade de cooperar, porque um deles ataca um de sua própria espécie sem pensar. Gray internaliza que a estratégia deles provavelmente é enfraquecer suas espadas. Enquanto ele está perdido, um ogre gigachad carrega um punho poderoso para esmagar sua cabeça. É uma situação de vida ou morte, e ele claramente... Então ele usa sua espada para mitigar o dano. Mas mesmo assim, o cara é lançado no chão com um forte estrondo apenas com a força. Encontrando-se à beira da morte, este homem ainda tenta se levantar em seu estado debilitado. Essa é a definição de um cara durão. Com o ataque anterior destruindo sua espada reserva, agora ele só tem uma espada sobrando e dezenas de ogres para matar. Mais uma vez, a situação não está a seu favor. Na verdade, é quase impossível sair dessa. Ele entende completamente sua situação agora. Gray simplesmente não pode vencer, não contra tantos monstros sedentos de sangue. Então ele decide mudar sua estratégia de batalha, gritando para sua mestra fugir, enquanto ele ainda pode se tornar uma isca para... Saria ouve isso e sorri, recusando-se a tratá-lo assim. Ela ainda está enfrentando o ogre, mas Gray não entende porque ela ainda está determinada a lutar. Ele garante a ela para fugir, pois ele a alcançará logo depois, revelando horrivelmente que ela perdeu sua capacidade de correr. Ela sofreu um grande corte na coxa, reduzindo as esperanças. Mesmo essa abordagem está fora de questão agora. Não há outro caminho a seguir, exceto marchar para a morte. Balançando sua lâmina com fúria, ele pensa sobre a razão pela qual ele regrediu. Apesar de tudo está prestes a chegar ao fim. Tragicamente, a espada final do nosso garoto também lasca e se estilhaça em pedaços. E ainda assim, apesar de ter perdido sua arma, Grace se recusa a considerar este o fim de sua vida. Se ao menos ele pudesse usar o poder a habilidade aterrorizante que se igualava ao liquidificador e era capaz de machucar, então esses monstros serão cortados em pedaços. Visualizando fortemente a sensação que experimentou naquela época, ele entrando em um estado meditativo. E quando ele reabre seus olhos, Gray não é mais o mesmo fraco. Um único corte escuro e ardente viscera os ogres, transformando-os em cinzas com sua espada negra flamejante. Nem mesmo Saria, mas parece que nosso garoto ainda está sob controle, pois mesmo depois de acessar seus poderes sombrios, ele dá a ela um sorriso de... Nos próximos segundos, Gray corta cada criatura em sua visão, incluindo o general. Nem mesmo sua mestra consegue compreender o que diabos acabou de acontecer. Ela está muito ocupada tendo que se concentrar no ogre de elite na frente dela, mas agora as habilidades de fortalecimento parecem ter desaparecido. Saria entende que agora ela pode, pois não tem mais nenhuma capacidade de regeneração. Usando uma versão genérica do corte do julgamento final, ela declarando que o ogre de elite não é nada sem seu mestre. Eles venceram finalmente. Ambos conseguiram resistir e venceram a luta. Apesar de ter milagrosamente derrotado uma horda inteira de ogres, Gray ainda se desculpa por quebrar. Saria diz a ele que não é nada comparado a salvar sua vida em troca. Ela pega a espada e quer confrontar pela técnica que ele usou no final. Nosso garoto cai no chão, totalmente inconsciente por causa dos efeitos colaterais, deixando sua mestra gritar seu nome em preocupação. A perspectiva corta para a mente interior de Gray. Ele questiona seus arredores e não vê nada além de uma porta flutuante. Ele está confuso até que a porta liberta o mesmo tipo de energia escura que ele usa através de sua habilidade. Uma súbita percepção surge sobre este é o seu próprio poder. Ele se pergunta o que aconteceria se ele conseguisse arrombar a porta. Determinado a tentar, ele marcha adiante. Mas no momento em que dá seu primeiro passo, uma sensação assustando sua alma. E isso é só depois de dar um passo. Gray está tão tomado pelo medo que recua. Ele não tem todas as respostas sobre a fonte de seu poder, mas uma coisa ficou muito clara para ele agora. Se ele ousar provocar o uso de seus poderes, não há dúvida de que ele morrerá. E essa não é apenas uma afirmação leviana, porque a sensação é tão horrível do vazio, uma voz entra em sua mente elogiando-o por sua decisão agora. Antes que Gray possa processar, ele acorda em pânico em sua cama. Sua mestra está bem ao lado dele, feliz por ele finalmente estar acordado. Preocupado, ela explica que o levou para a enfermaria da vila o mais rápido que pôde.
Esse cara estava realmente inconsciente por 5 dias inteiros. E estou tão feliz que o autor não disse 3 dias. De qualquer forma, ela estava com medo por sua vida, enquanto Grace está tendo que lidar com o fato de que teve que se recuperar por quase uma semana por causa. Até Saria acha que ele foi além naquela batalha. Foi a definição de desafiar todas as probabilidades. Ainda assim, e pergunta se ele é capaz de se mover bem. Para testar, nosso garoto tenta levantar o braço, mas não consegue fazer nada. Ele mal consegue usá-lo depois de gastar. Não há como ele segurar uma espada com uma lesão como essa. Bem, na verdade não há como ele sequer conseguir se masturbar, então ele tem que resolver esse. Então tem o hematoma em seu braço, deixado após a batalha. Saria fica preocupada com sua condição. Gray confirma que está completamente impotente agora. Até o mestre dele admite que o braço não voltará ao normal tão cedo, revelando que cada osso do braço. Essa revelação surpreende o nosso garoto, porque de um jeito estranho, ele não sente nenhuma dor. Isso é graças ao tratamento com a poção mágica que ele recebeu. Nosso garoto fica de queixo porque essas coisas são para ser incrivelmente caras, e ela simplesmente usou uma nele. Saria explica que não é nada para se preocupar, já que o chefe da vila pessoalmente os recompensou com ela. O garoto não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele nem sequer conhece o chefe e ele recebeu uma poção mágica às custas dele. Saria acha que ele é denso por não conseguir entender a situação dele. Então Gray é oficialmente o salvador e o herói da vila. Antes que ele possa lidar com o que ela acabou de dizer, o chefe da vila entra correndo para cumprimentar o garoto, agradecendo para ressaltar a grandeza dos seus feitos. O chefe da vila lembra ao garoto que um general ogro é tão forte que é preciso uma cidade inteira para lutar contra um. Aquele tipo de criatura ameaçou a vila deles, e ainda assim um garoto foi capaz de abrir caminho à força, abrindo uma picada e matando o monstro. Por isso, o chefe da vila é grato. É graças aos esforços valentes do garoto e do mestre dele que as vidas deles não estão mais ameaçadas. Incapaz de aceitar todo o crédito, Gray argumenta que eles estão exagerando o que ele fez. Mas o chefe da vila acha que é ele quem está minimizando. Pensando sobre isso por um momento, Gray reflete sobre o resultado. Ele acha que talvez as palavras do chefe da vila estejam certas. Naquela vida, este lugar foi queimado até o chão por causa dos ogros que o invadiram e reduziram a. O líder da vila está mais do que feliz em dar a ele uma longa explicação sobre o que o torna tão grandioso. Mas por agora, ele está focado na missão para a Academia da União Mundial. Falando nisso, Gray acabou de se lembrar do verdadeiro objetivo dele. Ele descuidadamente, apenas semanas antes do exame dele. Com todo o tempo que foi desperdiçado nesse meio tempo. E a propósito, só para chegar lá leva 3 dias inteiros a pé. A melhor opção seria usar um cavalo para percorrer a distância a tempo. Mas ele está completamente. Fazendo um pedido repentino, ele implora ao chefe da vila para emprestar um cavalo para a jornada. O bom é que o líder já estava esperando que o garoto fizesse, e é por isso que ele já preparou o melhor cavalo para as viagens dele. Saria sorri, revelando que o plano original deles era carregá-lo, mesmo que algumas pessoas realmente te apoiam apesar dos seus problemas, assim como os amigos de Gray aqui, e eu espero que encontremos mais deles nas nossas vidas. Gray sai da enfermaria, apenas para encontrar a vila inteira gritando o nome do garoto e torcendo pelo exame dele. Eles querem que ele se esforce ao máximo, e não. Os aldeões até o apoiam com um saco de dinheiro. Todos doaram um pouco para que ele possa se inscrever para o exame de admissão e se sustentar. O garoto é eternamente grato aos aldeões que mostraram tanto amor com o apoio deles. Ele também afirma brincando que vai ser muito embaraçoso se ele mas Saria está absurdamente confiante no aluno dela, enfatizando que os candidatos que se inscrevem para o exame de admissão não são capazes de derrotar um general ogro, mas essa não é a única preocupação. O garoto está preocupado com o braço dele, já que ainda está machucado e não dá para saber quando vai curar. Para isso, o mestre dele argumenta que ele deveria usar o braço esquerdo enquanto isso. Mesmo que o braço esquerdo dele esteja funcionando perfeitamente, é só que ele está mais acostumado com o direito. Mas o professor dele não vai fazer diferença. Gray compartilha as preocupações dele, afirmando que o nível do exame de admissão pode a ponto de um braço atrapalhar ele. Mas mesmo assim, Saria entende que os professores ou os examinadores na academia, quando eles virem o talento dele, eles vão selecioná-lo. O garoto monta no cavalo enquanto o professor dele declara: esse é o único resultado. Agradecendo a ela por tudo o que ela fez, lembrando de como a vila foi reduzida ao chão na vida anterior dele, ele está feliz que essas pessoas tiveram uma segunda chance junto com ele.
O mundo já está mudando a partir e ele vai se certificar de influenciar o futuro com o novo poder dele. Na próxima cena, nosso garoto finalmente chega ao destino. Olhando para frente, ele trava os olhos com a grandiosidade da Academia da União Mundial. O examinador anuncia a distribuição dos bilhetes de exame. Todos os candidatos permanecerão na arena. Pelo que há um grande número de candidatos, mas apenas um pequeno número de 20 vai reservar uma vaga na turma. Eles discutem sobre o número porque em alguns anos a academia até aceitou 50 pessoas, enquanto aceitou apenas uma. Então as regras para a seleção não são absolutas aparentemente. De qualquer forma, a professora Ariel assume o centro do palco e vem para a frente. Ela se dirige aos examinandos e explica que eles terão que coletar o papel que está sendo. Um vórtice de amarelo se abre, liberando energia mágica e manifestando automaticamente os bilhetes na mão de cada examinando. Nosso garoto coleta o bilhete dele. O número de exame dele é 513 para o curso de esgrima. A professora Ariel acrescenta que o bilhete deles compartilha apenas os... Mas não é nada para se preocupar, pois o processo é o mesmo a cada ano. Ela também confirma que a academia não se importa com a idade ou gênero de alguém. Em outras palavras, eles literalmente não dão a mínima se você é um helicóptero de ataque ou não. Eles nem se importam o suficiente. Os candidatos que estão destinados a passar serão solicitados a fornecer mais informações. Mas para o total, a professora Ariel até confirma que está tudo bem se eles oferecerem um nome falso, provando mais uma vez que a academia não se importa. O problema procura o nosso garoto novamente, porque ele veio aqui sem a espada hoje, e ainda assim ele está colocando. Isso o faz questionar a legitimidade do sistema. A professora Ariel continua, afirmando hilariamente que ela atribuiu a cada pessoa. Eu sei que ela deveria ser perspicaz ou algo assim, mas é engraçado como um minuto atrás ela estava falando sobre discriminação. E então, Ariel não se importa em corrigir os detalhes do curso caso ela tenha errado. Até os examinandos acham que é impossível atribuir um curso com base apenas na visão, especialmente quando há tantos deles. Eles suspeitam fortemente que a academia deve tê-los investigado antes, então é assim que eles sabem. A possibilidade de magia de... A professora Ariel não aborda nenhuma das preocupações deles. Tudo que ela está notando é como ninguém está reclamando do curso atribuído. Então, em seguida, ela decide revelar o cronograma. O detalhe está impresso no bilhete de uma vez. Cinza-Lee está nervoso, porque ele está programado para fazer o exame dele, não lhe dando tempo para que o braço sarasse. Ariel revela que este exame só será realizado uma vez e decidirá tudo. Se um candidato se atrasar, a desqualificação imediata. Ela também os lembra de que seus horários são rígidos e não serão manipulados ou contestados mediante solicitação. São mais notícias para Cinza-Lee. Ele está implorando para que seu corpo faça um milagre e o cure amanhã. O dia seguinte chega e o que você sabe? O braço do pobre... Ele não tem escolha a não ser fazer o exame nesta condição. O número de examinando de Cinza-Lee é chamado e ele avança frustradamente. Ele tenta se acalmar em um esforço para permanecer otimista. Avaliando seu braço esquerdo, ele não parece ter nenhum problema. E ele também pode mover o braço direito se exercer força suficiente. Sua estratégia atual é observar e descobrir uma estratégia vencedora a partir disso. Ele está assistindo a uma luta entre um candidato e um examinador. O candidato corre cegamente para... Mas ao final de seu ataque, o examinador permanece impassível e casualmente parado, esperando seu próximo movimento. O candidato arrasta sua espada, mas mesmo esse ataque é inútil. É bloqueado e não só isso. O examinador desvia sua lâmina antes de enviar, voando com um golpe. Com seu corpo atingindo o chão, o examinador conclui o resultado do exame, instruindo-o a sair do local. Vocês podem estar pensando que... Mas a parte hilária é como este homem literalmente desiste e aceita que está prestes a ter seu traseiro cozido. Cinza-Lee reflete sobre suas chances, percebendo que ele claramente não pode vencer um examinador que aniquilou um candidato ainda maior do que ele. Dentro da arena, nosso garoto recebeu a liberdade de fazer o primeiro movimento. Apesar disso, ele entende completamente que esta batalha será unilateral. Mesmo assim, ele tem que causar algum tipo de impressão. A luta começa com Cinza. Ele se lembra do conselho de seu mestre, que lhe disse para usar todo o seu corpo para desferir um golpe potente, canalizando o conselho dela em movimento. Ele pensa que a única maneira de lidar com a perda de seu braço direito é usar seus outros músculos. E então ele desfere o primeiro golpe, que o examinador facilmente esquiva. Mesmo agora, Cinza-Lee se vê lutando para lutarem. Afinal, mesmo que ele esteja tentando compensar seu braço direito, isso ainda não muda o fato de que ele está em uma grande desvantagem aqui.
O examinador revida tentando, mas para o espanto de Cinzali, a espada está se movendo muito lentamente. É como se ele pudesse ler sua trajetória sem ter que se apressar. Então, nosso garoto realmente bloqueia, ainda sentindo o peso da força do examinador por trás do ataque. Ao mesmo tempo, ele julga que a técnica do examinador não é tão refinada quanto a de Saria. Então, se ele puder apenas se concentrar, há uma chance de que ele possa explorar uma oportunidade e abrir uma brecha. Com essa estratégia em mente, Cinzali avança com força total em um... e o instrutor está realmente sendo empurrado para trás. Sua velocidade é sua própria ruína. Sim, percebendo que ele pode facilmente derrubar este examinador. As palavras de seu mestre passam por sua mente novamente. Suas lâminas, mas Cinzali domina seu oponente com um desvio pronto para terminar a batalha com sua nova confiança.